Olá, meus queridos, tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam bem e estejam animados para mais uma aula de língua portuguesa para os quintos anos. Eu, a professora Abigail Viana, tenho o maior prazer de estar aqui e nos próximos minutos estaremos juntos aprendendo cada vez mais. Já quero te convidar a assistir essa aula e a próxima, que será de matemática. Não sai daí, se aconchega no sofá, se organiza e vamos passar aqui nesses próximos minutos juntos, aprendendo, interagindo, dialogando. Preciso demais que você esteja aí e participe também. Antes de iniciar a aula, de dar aqueles recadinhos que todos os dias nós damos, quero te apresentar a equipe show de bola que está aqui comigo hoje, tornando essa aula mais interativa, mais inclusiva. Isso mesmo, essa jovem que você está vendo aí no canto da tela de preto, localizou? Elaine, nossa intérprete de Libras, está aqui, ó, dando um show como sempre, não é? Como sempre, levando conteúdo, levando conhecimento a número maior ainda de estudantes. Sem ela, nós não alcançaríamos tantas pessoas como podemos alcançar. Como você sabe que eu sempre digo, o trabalho de Elaine e dos seus amigos intérpretes de Libras é muito importante aqui para as nossas aulas. Então, muito bem-vinda, Elaine, muito bom ter você conosco. Venha sempre. E para trazer o teu recadinho, a tua pergunta, quem sabe o teu comentário para enriquecer a minha aula, ela que está aqui comigo todos os dias, firme e forte. Onde você vê a uma, você vai ver a outra. Onde está a professora Abigail? Está a professora Kedma. Bom dia, professora. Bom dia. E aí, professora, tudo bem? E vocês? Todo mundo pronto? Todo mundo a postos para mais uma semana de aula, né? Professora Abigail vai falar sobre conto africano. Eu amo esse tipo de conto e já estou aqui esperando qual será a história. Então, fica a postos que a aula vai começar. Isso aí, o tema da nossa aula já está aparecendo aí, conto africano. Mas antes, professora, eu quero participar. Eu quero interagir com a professora Kedma, não sei como fazer. Simples, você vai baixar o aplicativo do Educar Recife, tá vendo o QR Code aqui, ó? Através dele você consegue baixar o aplicativo do Educar Recife e vai poder interagir, responder as minhas perguntas, fazer perguntas, tirar suas dúvidas, que é muito bom, dar sugestões também. Você que está chegando hoje, é teu primeiro dia aqui com a gente, bem-vindo. Coloca lá o teu bom dia, diz o nome da tua escola, vamos ter o maior prazer aqui de falar. Quero também dizer que você pode estar nos assistindo ao vivo também pelo canal 22.3. Estamos aqui todos os dias de segunda a sexta às 8h30 e tem reprise às 18 horas. E se você gostou da aula, você quer rever, você ficou com dúvida em alguma coisa, gostaria de ver novamente, perdeu a reprise? Não tem problema. Você vai no canal do YouTube do Educa Recife e tanto essa aula como todas as outras estão lá disponibilizadas e lá tem um chatzinho também que você pode deixar o seu recadinho para a gente. Feitas as apresentações, dados os recados, vamos entrar no nosso conteúdo. Vimos desde a semana passada, nós estamos trabalhando no gênero textual conto. Professora, a semana todinha, entrou na outra semana, mas você observa que nós não estamos repetindo os mesmos tipos de conto. Já tivemos conto popular, conto de fadas, contos maravilhosos, contos de assombração, contos acumulativos e hoje será o conto africano. Vamos ver o que eles têm em comum com os outros contos, quais são as características que o diferencia dos demais, mas antes, vamos falar um pouquinho sobre a África. Já que o conto é um conto africano, vamos conhecer melhor esse local. Você está observando aí na sua tela esse mapa todo colorido aí, é o mapa da África. Muitas pessoas tem um falso entendimento e acha que a África é um país. Não, a África é um continente. Todos esses países aí, ó, que você está vendo no mapa, todos eles fazem parte da África. Então, se você não sabia, tinha essa dúvida, já está sabendo. A África, ela não é um país, é um continente. Como assim, professora? Pronto, o Brasil é um país, não é? Mas ele está na América do Sul, que é composto de outros países. E se falar do continente americano como um todo, aí é que aumenta esse número de países. Então, a África é um continente, joia?
que está aqui no nosso globo terrestre, que está aí, não é? Girando, girando. Cada bandeira dessa representa um país. Quando se juntam, formam aí os continentes. E esse aqui que está passando agora na sua tela é justamente o continente africano. Então vamos lá. Você conhece a África? Eu acredito que sim, não é? Passam muitos documentários, reportagens, às vezes vem notícias desse continente, e ele é formado por inúmeros países, ó, Angola, Zâmbia, África do Sul, Nigéria, Líbia, Egito, Sudão. Todos esses países formam esse riquíssimo continente, principalmente quando se fala de natureza, não é? Eu trouxe até aqui algumas imagens, está aqui, ó, numa forma maior o mapa, para vocês perceberem. Ele é banhado pelo Oceano Atlântico e pelo Oceano Índico, então é banhado por 2 oceanos, não é? O continente africano. A África é o 3º maior continente do mundo e um dos mais populosos. O continente africano, apesar de rico em biodiversidade e multicultural, sofre com a extrema pobreza. São 2 assim extremos, não é, gente? A gente vai ver daqui a pouco algumas imagens aqui exuberantes, maravilhosas, da biodiversidade que nós temos na África. É verdade que existem países que estão em uma boa situação, mas no geral também tem países com extrema pobreza, não é? Então são coisas assim muito opostas à imagem. Se você fazer uma pesquisa, você tanto vê coisas belíssimas e riqueza, como também vê cenas extremas de muita fome, de muita pobreza, de muita exclusão social. Então vale a pena depois você fazer uma pesquisa aí mais apurada. Como aqui diz que é um dos maiores, é o 3º maior continente do mundo e um dos mais populosos, tem tudo a ver com a nossa aula de hoje, que são os contos africanos. Porque quanto mais pessoas existem, mais histórias vão acontecer, não é verdade? E a gente já aprendeu aqui que os contos são passados de geração para geração. Então imagine a riqueza, daqui a pouco já vamos ler alguns, não será apenas um, serão vários contos africanos e nós vamos ver como eles são ricos, como a imaginação da gente assim vai viajar, não é? Tem muito a ver com natureza, porque é uma coisa que está ali na realidade deles, então a aula está imperdível, não sai daí, tá certo? A África, ela é conhecida pela sua pluralidade étnica e cultural e por meio de uma história milenar é capaz de contar a história de toda a humanidade. Então, tudo começou ali, né? Você vai perceber nos contos de hoje que eles procuram nos contos africanos, eles procuram dar explicações para fenômenos naturais, explicações para a criação dos bichos, da natureza, tudo através ali dos seus contos, das suas histórias. Apesar da enorme riqueza do continente, muitos países africanos apresentam baixos índices de desenvolvimento, com diversos problemas sociais, como a miséria, baixa qualidade de vida, subnutrição e analfabetismo. Então veja que são problemas sociais muito graves, não é? Existem, às vezes, acontecem campanhas humanitárias, onde vários países se reúnem para ajudar ali o continente africano. Isso é muito bom que aconteça. Bom seria que não existisse esse tipo de problema, não é? Somos todos seres humanos, fazemos parte, né, de uma mesma raça, que é a raça humana, e precisamos sim nos ajudar. Os países mais desenvolvidos, os continentes mais desenvolvidos e que estão melhor financeiramente, ajudar sim, no caso aqui da aula de hoje, a África. A partir de agora vocês vão ver algumas imagens, não é? Via pequenos videozinhos de animais que são de lá, são nativos da África. É uma riqueza assim, de biodiversidade incrível. Temos aí a nossa girafa, olha aí. Que animal incrível, não é? E vivem lá, viu, gente? Na África, quando não são caçados, né? Quando os caçadores não pegam, vivem ali em liberdade. Vejam a paisagem como é diferente nas savanas africanas. Vejam como é bastante diferente da nossa paisagem aqui que nós estamos acostumados. Olha que lindo o pôr do sol, o nascer do sol, não é? É o nascer do sol, não é? Veja que paisagem belíssima nós temos no continente africano. Aí a vegetação é um pouco diferente da nossa, não é? Mas muito bonito mesmo. Olha que vista.
Às vezes a gente nem pensa que na África tem isso aí, a gente só pensa em elefante, leão, savana, mas olha aí que coisa mais linda. Deve ser bem relaxante, né? Estar aí no topo dessas montanhas, tendo essa vista aí muito, muito bom. Olha os hipopótamos, gente, se refrescando aí, porque a gente sabe que na África tem aquele calor, né? Então aí ó, estão se refrescando, vivendo em família, em liberdade, e isso é muito bom. Olha os elefantes. Aí eles vivem, né? E a vegetação aí já é adequada para ele, e ele também é adequado à vegetação. Aí a girafa, no campo aberto, livre. Observem que a vegetação é bastante diferente aqui, por exemplo, da nossa floresta amazônica, não é? Que é uma floresta densa, uma árvore bem pertinho da outra. Veja que aí já é bem diferente. Professora Kedma, eles estão gostando da aula, estão comentando? Estão gostando sim. Yasmin disse que a África é um continente. Muito e bem. fez uma pergunta interessantíssima. Será que eu vou saber? Fácil, vai saber com certeza. Ela pergunta o que é isso, analfabetismo. Ela não sabe o que é analfabetismo. Eu adoro esses alunos. Não é? Eu achei tão interessante uma pergunta dessa em plena segunda-feira. Amei a pergunta. Dava gancho para a gente ficar aqui sim até meio-dia hoje. Mas não vou fazer isso não, viu? Porque eu sei que negocinho bom na aula de matemática, então eu vou terminar na hora certa para não entrar na aula de matemática. Foi Yasmin que perguntou? Foi Yasmin. Yasmin, analfabetismo são quando as pessoas não são alfabetizadas, tá certo? Não sabem ler, não sabem escrever, não sabem, às vezes, ler juntando letra, mas não sabe o que está dizendo, não sabe interpretar. Então, quer dizer que lá muitas pessoas sofrem com o problema de não saber ler, diferente de vocês, né? Que estão já no 5º ano, leem, escrevem, interpretam. Inclusive, você pode tirar uma dúvida através do quê? Da escrita. Você escreveu, mandou para a professora. Se você não soubesse escrever agora, você ia continuar com a sua dúvida, porque não tinha como você mandar para a gente. No Brasil também existe esse problema. Não tanto quanto algum tempo atrás e não tanto quanto lá. Aí você pode dizer, mas professora, que besteira. Imagine você sair, vai para o centro da cidade e você não consegue ler o nome do ônibus que você precisa pegar para voltar para casa. Imagine alguém que vai tomar um remédio e não consegue ler a bula para ver se o nome do remédio está certo, se é para aquilo que ele está precisando. Para uma criança pequenininha, tem um adulto junto, né? Está naquela fase de aprender. Vocês que ainda pode ser que tenha alguém assistindo que está aprendendo, mas está aprendendo. Só que quando a gente fala de analfabetismo na África, são pessoas adultas que precisariam desse conhecimento para questões simples, como eu acabei de falar, ler uma bula de remédio, pegar um ônibus, não é? Uma notícia de jornal. Então, tudo, uma pessoa que não sabe ler, ela depende das outras. Aí você vai dizer assim, ah, professora, mas eu conheço uma pessoa que não sabe ler, mas ela pega o ônibus pela cor. Acontece. Já imaginou se naquele dia a linha muda a cor do ônibus? O ônibus que era amarelo agora é verde. A pessoa vai parar num lugar longe, não sabe ler o nome da rua que está. Se souber o nome da rua que mora, ainda vai facilitar um pouco. Então, é muito importante saber ler, escrever. Eu diria que é um direito mínimo de dignidade ao ser humano, saber ler, saber escrever, poder se expressar. Então, o continente africano sofre ainda com este problema. Maravilhosa, Yasmin, a sua pergunta. Poderia ser a dúvida de outros que não perguntaram. Então, façam isso. Perguntem. Se eu não souber, eu prometo, eu passo a bola para a professora Kedma. Se ela também não souber, a gente pesquisa, porque nós não sabemos tudo, né? Você sabe que ninguém sabe tudo, mas a gente pode pesquisar e ir atrás do conhecimento, e isso enriquece muito a nossa aula e a nossa vida. Voltando para a África, espero ter respondido. A linda aí, ó, vê que animal lindo, parece com a nossa onça, não é? Mas não é ela não, viu? É um parente africano dela. Passeamos um pouquinho pela África, discutimos, vê que aula maravilhosa, vocês passearam na África, discutimos questões sociais e agora vamos lembrar o quê? O que é um conto, você lembra? Conto é uma história curta, poucas personagens, tem um narrador e esse narrador pode ser o quê? Vamos lá, 5º ano? Observador, eu acho que posso até ouvir vocês falando, observador, personagem e onisciente, isso mesmo. Precisa ter início, meio e fim ali o seu enredo. Tem uma situação inicial, depois tem um conflito gerador.
clímax, que é aquele momento de mais tensão, de mais emoção, e por fim vem o desfecho, que é quando tudo se resolve. Vamos ler daqui a pouco alguns contos e eu gostaria que você localizasse neles todos esses elementos que eu falei. Quem são os personagens? Qual foi a situação inicial? Eu não vou nem perguntar o espaço, porque a gente já sabe que o espaço vai ser na África, né? Mas será que foi numa casa, na floresta, na savana? Então, tudo isso, a partir da leitura, você vai descobrir junto comigo. Os contos africanos são narrativas curtas e com linguagem simples, que transmitem ensinamentos e memórias da cultura de vários povos da África. Lembrando, falamos desde o início, a Yasmin confirmou ali no chat, que a África não é um país, é um continente. Então, tem muitos povos, então a sua cultura é muito grande, tem muito ensinamento para trazer para todos nós. São transmitidos oralmente, é uma característica, não é, dos contos, ao longo das gerações. E a autoria de muitos deles é desconhecida. Vamos lembrar, quinto ano, que essa mesma questão aí da autoria ser desconhecida, nós trabalhamos aqui quando falamos de contos tradicionais e populares, no caso do Brasil. Então, veja que há similaridades, há coisas parecidas, características bem semelhantes ali, não é? Mas a diferença... Lembram que eu falei aqui também que os contos trazem muito da realidade de um povo. Então, se o conto é africano, vai trazer a realidade de quem? Dos povos que moram na África. E aí, você topa ler um conto? Deixa eu te falar, esse conto, ele está na árvore de livros, tá certo? Eu vou ler ele e daqui a pouco eu vou te passar o passo a passo para você acessar a árvore de livros, tá certo? O nome do livro é O Papagaio que Não Gostava de Mentiras, mas aí nesse livro tem várias histórias, vários contos africanos. Professora Kedma, um passarinho me contou que na sua aula vai ter árvore de livros também hoje. É verdade o que esse passarinho me disse? Sim. Na última aula a gente conversou um pouco, né, sobre como o mundo acorda. Hoje a gente vai continuar e passear por alguns países. Eu acho que não tem África. Foi até legal a professora já falar agora, né, em língua portuguesa, porque na próxima aula, que é a de matemática, a gente vai conversar um pouco sobre os outros países. Então, depois dessa aula, vocês... Tem muita coisa para ler na árvore. Muita coisa. O dia tá frio, não tá? Perceberam como o dia hoje amanheceu diferente, mais escuro, nem parece Recife, não é? Estou me sentindo, quem sabe, num país europeu, olha que chique. Porém, você vai assistir minha aula, depois tem matemática, a gente vai te ensinar como entrar na árvore. Isso. E você vai se deleitar aí durante o restinho de manhã na árvore. E vai ter muito assunto para comentar com o pessoal à tarde, na hora do intervalo. Depois vai chegar nas casas que a professora... Na hora da aula, não. Para depois as professoras não mandar um recadinho no chat, né? Vou mandar um recadinho tá mandando gente, conversar, né? Mas é no intervalo, tá certo? Por favor, vamos lá. A história que nós vamos ler, o conto é A Guerra do Morcego. Estão preparados? Vamos começar. Todos sabem que o morcego é meio pássaro e meio rato, podendo, por isso, viver na terra firme ou voando sobre as árvores. Apesar disso, tanto os ratos, seus primos, quanto os pássaros evitam a sua companhia. O morcego é desprezado por todos eles. Muito tempo atrás, ratos e pássaros viviam em guerra. O morcego lutava ao lado de seus parentes, os ratos, até o dia em que descobriu que os pássaros, em grande vantagem, iriam vencer a guerra. De imediato, o morcego, na certeza de poder tirar alguma vantagem da vitória próxima e certa, abandonou seus primos e uniu-se aos pássaros. Diante disso, ratos e pássaros se reuniram e foram unânimes em considerar a atitude do morcego uma prova de seu mau caráter. Dando fim à guerra, pássaros e ratos unidos passaram a perseguir o morcego. É por esse motivo que ele foi forçado a se esconder em lugares escuros durante o dia, só podendo sair à noite quando seus inimigos não o podem ver. O morcego é o único mamífero que pode voar. Os dedos de suas patas da frente são bem compridos e unidos por uma pele bem fina e larga.
Quando ele estica as patas, essa pele forma um grande par de asas. Existem quase 1000 espécies de morcegos no mundo. Alguns medem mais de 1 metro da ponta de uma asa a outra. Outros medem apenas 15 centímetros. Os morcegos dormem durante o dia e saem à noite. Eles se orientam no escuro pelo eco. O morcego dá um gritinho e, se o som voltar, ele sabe se há um obstáculo naquela direção. A maioria dos morcegos se alimenta de frutas, insetos ou néctar de flores. E aí, professora Kedma, será que eles gostaram? A senhora acha que depois que eles escutaram essa história, eles vão ter curiosidade de acessar a árvore? Na verdade, eles estão bem participativos, viu, na aula de hoje, professora. Muito participativos. Estão aqui atentos. Eu acho que alguém achou que a aula estava chegando ao fim. Não. Eu acho que foi quando você me chamou, né? Pensaram que já ia começar a aula de matemática. Calma, que ainda tem muita coisa. Tem uns minutinhos. Tem uns minutinhos da aula de língua portuguesa ainda. Preste atenção no conto. Na minha aula de matemática também faremos uma leitura. Foi o que a professora Abigail quis dizer, tá bom? Professora, só um detalhe. Diga. Eu vou só interromper a sua aula só para tirar um pouco da dúvida de Guilherme. Sim. Guilherme colocou assim, africano é preto mesmo. É sim. Os africanos, eles têm como característica, né, a pele negra. O detalhe que eu quero dizer é que nós brasileiros temos um pouco de África na gente, tá? Dificilmente um brasileiro não tem algo indígena ou africano, porque desde a época da colonização, quando os portugueses invadiram o Brasil, os africanos vieram para ser escravos aqui. Então, a nossa população brasileira tem muito, tanto do indígena quanto do africano, tá? Isso mesmo, nós somos um povo privilegiado porque somos miscigenados, somos Exatamente. misturados. Sabe aquela mistura boa, chocolate, leite condensado, aquela delícia que a professora sempre fala aqui nas aulas dela? É o que acontece. O povo brasileiro, não existe ninguém, não, eu vou complementar o que a professora Kedma, não existe ninguém que não tenha, mesmo que às vezes a aparência. Sabe as pessoas que moram lá no sul do país, que eles têm aquela aparência mais europeia, né? Aquelas... Não sei, a gente pode falar o nome das modelos aqui conhecidas, né? Que elas são altas, magras, loiras, que elas têm uma forte influência holandesa, europeia, alemã, não é? Mas mesmo eles, na mistura, tem também essas raças indígenas, africanas e europeias, que são as que deram origem ao povo brasileiro. Além de termos traços físicos, a cor da pele, temos também a cultura, a comida, costumes. Então, o Brasil é um povo privilegiado por ter esta mistura, essa diversidade. E sim, herdamos da África e ficamos muito felizes. Só não ficamos felizes com a maneira que os negros foram trazidos, né? Os africanos, eles vieram para ser escravizados, o que não é correto, porque nenhuma raça é superior à outra, porque eu sempre digo uma coisa, nós pertencemos a uma única raça, que é a raça humana, com suas diferenças, suas similaridades, mas todos somos iguais e ao mesmo tempo todos somos diferentes. Difícil, mas é isso aí. Você depois vai entender, mas ficamos muito felizes, né, com essa mistura, com essa coisa boa, que essa alegria do brasileiro vem muito, viu, do africano, do indígena, que é um povo festivo, um povo alegre. Mas vamos voltar para o conto, a gente entra em história e não sai, mas não vai para o português. Vou dizer, a aula é de quê mesmo? A aula é de vida, gente, a aula é de tudo, uma coisa puxa a outra, e por isso que é bom a gente estar na escola. E se eu me empolgar, é capaz de eu entrar na aula de matemática, e eu não posso fazer isso não. Vamos aqui. Quem foram as personagens do nosso conto? Vocês podem colocar no chat, que lá no finzinho a professora Kedma cita, tá certo? Quem foram as personagens? O morcego, mas também nós vimos, né? Os ratos e os pássaros. Onde se passa, o conto não dá muito detalhe assim, mas a gente imagina que é na natureza, não é? Porque tem os animais ali. Qual o conflito? O morcego, que primeiro era amigo dos seus primos ratos, quando percebe que na guerra que estava acontecendo, os ratos iam perder, ele se junta aos pássaros. Ele, como vocês dizem, virou a casaca. E isso pegou mal. Tanto para... Vocês me fazem sorrir, eu fico imaginando o rostinho de vocês aí no outro da tela, quando eu falo essas coisas, porque às vezes a gente dá aquele sorriso aqui, mas faz parte, né? Então, isso aí não pegou bem, nem diante dos pássaros, nem diante dos ratos. Oxi,
Só porque ele viu que a gente ia perder, traiu a gente. Aí os pássaros, só porque ele viu que a gente ia ganhar, ele ficou do lado da gente. Esse aí não é um amigo de verdade. Então começa aí todo o problema. Ele foi rejeitado por ratos e foi rejeitado por pássaros. Como termina o conto? Não terminou bom para o morcego não, viu? Ele terminou isolado, ele foi castigado ali pela sua atitude. Vocês percebem que esse conto africano, ele traz uma explicação, ele mostra por que o morcego, ele fica ali no escuro, porque ele só sai à noite. Eu não estou dizendo que isso é provado cientificamente, que isso é verdade, tá certo? É uma história. Mas os antigos, quem sabe o netinho perguntou ao avô, vovô, por que o morcego só sai de noite? Por que ele fica no escuro? Aí aquele avô muito inteligente, aquele pai muito esperto, cria essa história e aí vai passando-se de geração para geração. E vira aí essa coisa maravilhosa que é o conto africano. Aqui, eu vou dar só uma pausinha, porque já vai ajudar na minha aula e na aula de matemática. Essa imagem aqui é do teu aplicativo. Você está vendo aqui essa tela aqui, ó? Produção, bota eu na tela, por favor, para esses meninos me verem, por favor. Isso, obrigada. Tá vendo essa parte aqui? Você aqui, ó, no teu aplicativo, vai achar esse nome Outros. Quando você clicar, aparece isso aqui, ó. Você vai clicar aqui em Árvore de Livros. Quando você clicar, você vai ter acesso a inúmeros livros. Como o próximo conto que eu vou ler só tem 2 páginas, a gente vai ler, tá certo, professora Kedma? A senhora chegou alguma coisa para mim aí? Que é o tempo que aparece aqui na tela para o nosso próximo conto. Chegou mais uma pergunta. Eita, que ele hoje está afiado. Yasmin está nota 1000. Yasmin hoje está com cada pergunta, estou amando. Ela perguntou, vai ganhar um bombom na aula de matemática? Vai ganhar um bombom. Inclusive, vou dedicar o chocolatinho que eu vou usar hoje a você. Então, ela perguntou se nós brasileiros podemos ir à África. Claro. Claro que podemos, inclusive uma curiosidade. Existem países na África que falam português, tá? Língua portuguesa. Se eu não estou enganada, é Cabo Verde. Se eu não estou, eu posso esclarecer depois para vocês, mas tenho quase certeza que eles falam a língua portuguesa, né, professora? Português de Portugal, não é? Ora, pois, Manuel. É, exatamente. Mais ou menos mas isso, existe, né, um acordo, né? Vocês sabem, né? Eu acho que a professora já conversou um pouco sobre a nova ortografia, né? Que abrange essa língua portuguesa de uma forma mais, vamos dizer assim, que abrange tanto esses países da África quanto o próprio Portugal mesmo, a questão das normas, né? Então, quando a gente fala de língua portuguesa, tem essa diferenciação também. Apesar de ser língua portuguesa, é mais puxando para o português de Portugal, tá? Mas você consegue entender tranquilamente. Vamos ler esse último conto bem rapidinho, depois já passa a bola para a matemática. Vamos encerrar hoje com o conto, vamos lá. A tromba do elefante. Antigamente, a janacu, o elefante, tinha focinho curto, como todos os animais. Não possuía a grande tromba que ele tem agora, e que ele é muito útil, servindo de braço e mão, além de nariz. Quando não tinha tromba, o elefante era muito curioso e gostava de saber tudo o que acontecia na floresta. Certo dia, entrou um buraco entre as raízes de uma grande árvore e, curioso como era, enfiou o nariz nele para saber o que se tratava. Acontece que aquele buraco era a entrada da casa de uma cobra muito grande, que, vendo aquele nariz fuçando sua casa, abocanhou, tentando engolir nosso pobre Ajanacu. Lamentando sua curiosidade, ele andava para trás para não ser engolido pela cobra, que puxava para dentro do buraco. Socorro! Gritava ele desesperado, sentindo que não ia conseguir se livrar da grande cobra. Ouvindo seus gritos, muitos animais vieram em seu socorro e, segurando em seu rabo, puxaram com força para livrá-lo da cobra. Não foi fácil, mas finalmente conseguiram salvar o nosso amigo, que de tanto puxar, teve seu nariz esticado e transformado na tromba que agora possui. No início, a janacu, envergonhado de sua nova e estranha aparência, ficou escondido dentro da floresta. Com o tempo, aprendeu a usar a tromba com muita habilidade, da forma como fazem todos os elefantes atualmente. Satisfeito, voltou ao convívio de outros bichos. Um dia, o macaco, que gostava de imitar todo mundo, foi enfiar o nariz no buraco, para ver se criava uma tromba igual à do elefante. A cobra, que ainda morava no mesmo lugar,
engoliu o macaco inteirinho com muita facilidade. É por isso que, mesmo sentindo inveja, nenhum bicho nunca mais tentou imitar o elefante para ficar com a tromba igual a dele. Com esse conto, que explica também algo natural, eu me despeço, convidando você a não perder a aula de amanhã, que também vai dar muito o que falar. Yasmin, te convido 8h30 com essas perguntas maravilhosas. Você enriqueceu muito a nossa aula, como seus amigos também. Professora Kedma, se despeça e os convide. Inclusive Yasmin já disse, vamos, eu acho que vamos para a África, né? Vamos à África, vamos fazer um mutirão e vamos lá visitar esses países tão maravilhosos, nesse continente que tem tanta riqueza também. Bom, a aula de língua portuguesa acabou, mas daqui a pouco tem matemática, hein? A gente vai conversar sobre frações. Eu trouxe um pouco de incentivo doce para vocês, tá certo? Levanta, toma uma água, já já a gente se encontra novamente. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.